Quando nossas orações não estão sendo atendidas ou quando as coisas não estão acontecendo na velocidade que gostaríamos, isso significa que Deus está nos protegendo do perigo à frente. Ou ainda, talvez não seja o momento certo. Ou ainda, Deus pode ter algo melhor para nós. Todos nós já vivemos uma situação na qual queríamos muito que algo acontecesse e ao mesmo tempo não tivemos as nossas orações respondidas. Quando eu era criança, com uns 8 anos de idade, eu descobri que meu avô estava com câncer. E orei muito e com muito fervor para que Deus tirasse alguns dos meus anos de vida e que desse esses anos para ele, meu avô. E na minha oração, primeiramente eu pensei, Deus, dê 20 dos meus anos para o meu avô. Aí eu parei e pensei, não, é muito, é muito. Dá 10. Depois eu me senti culpado e voltei atrás e pedi que ele passasse os 20 anos meus para ele, meu avô. E infelizmente meu avô faleceu um pouco mais de 5 anos depois do diagnóstico, 5 anos depois disso. E eu, naturalmente, fiquei muito triste. Né? Um dos maiores desafios que temos nas nossas vidas, acho que envolve o problema das orações não respondidas e dos sonhos não realizados por vontade de Deus. Sabemos que Deus é onipotente, que Ele pode tudo. Então, por que não curar meu avô? E muitos têm esse mesmo problema, mas com seus filhos que estão muito doentes ou com cônjuges que estão com também doenças terminais e assim por diante. Por que Deus não atende algumas das nossas mais fervorosas orações? Essa é a grande questão. E você pode ter orado para que um familiar fosse curado, para passar em um concurso público, para que um candidato vencesse as eleições, ou mesmo para que Deus curasse o filho de uma doença terminal. E apesar dessas orações fervorosas, de todo o coração, sentiu que Deus permaneceu em silêncio. E eu gosto de compartilhar que, assim, quando eu tinha uns já 19 anos, 20, eu lembro de um amigo de família que estava com um filho de 10 anos de idade na igreja quando o menino passou mal e começou a vomitar. Minutos depois do menino desmaiar, ele foi levado ao hospital e descobriram que ele estava com um vaso sanguíneo na sua cabeça rompido. Ele foi operado e estava em coma. Toda a igreja orava por ele. O pai, que era um amigo meu e tinha sido meu professor na escola dominical, era uma pessoa incrível, ainda é. Eu imaginava que Deus nunca iria negar uma oração a ele, principalmente uma oração que envolvia o próprio filho. Em um dado momento, eu liguei para ele apenas para dizer que estávamos orando e que ele podia sempre contar conosco, o apoio que fosse necessário e também, claro, para as nossas orações. E naquele momento ele, com uma voz muito calma, me falou: puxa, vocês já estão sabendo? Muito obrigado, André, eu aprecio muito o apoio e o afeto de vocês, foi o que ele falou. Eu falei que ia desligar o telefone, porque sabia que os dias dele estavam muito intensos em função dessa situação toda, mas que queria dar o nosso apoio irrestrito. Tá? Desliguei o telefone e horas depois eu descobri que o filho dele tinha falecido havia poucas horas antes do nosso telefonema. E ele interpretou o meu telefonema como um telefonema de pêsames. E aquilo ali muito me surpreendeu, porque ele estava sereno, horas depois do filho dele falecer. Horas depois, provavelmente da principal oração da vida dele não ter sido atendida. E na Bíblia tem uma passagem muito parecida com essa. Davi estava com o filho doente, e enquanto esse filho estava doente, Davi orava sem cessar. Ele ficava prostrado na terra.
e por uma semana ficou Davi deitado na terra dessa forma, prostrado. E infelizmente a criança morreu. Os anciãos ali sussurravam: se Davi ficou desse modo com a criança ainda viva, como pois lhe diremos que a criança é morta? E em 2 Samuel 12 consta que nesse exato momento Davi, vendo os servos sussurrando, percebeu algo e disse: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu, mudou as vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Adorou. Em seguida, foi à casa e se alimentou. E aí continua ainda em 2 Samuel 12, 21, e disseram-lhe seus servos: o que é isso que você fez? Pela criança viva você jejuou e chorou, porém depois que ela morreu, você se levantou, comeu o pão e seguiu com a sua vida. E disse Davi: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe Deus se compadecerá de mim e a criança passa a viver. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Porém, ele diz ainda: posso eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Davi pediu com muito fervor, não teve sua oração atendida, e quando isso ocorreu, é claro, ele estava de luto, mas ainda assim ele adorou a Deus. Ele adorou a Deus antes de se alimentar. Ele orou com fervor, não teve a oração atendida e logo depois adorou a Deus. Esse meu amigo, acho que como Davi, ficou em paz após essa oração tão importante na sua vida não ter sido atendida. E o que será que ele fez com essa expectativa de oração atendida que não se realizou? E tem uma outra história muito interessante, semelhante, de uma conhecida minha, cuja mãe teve exatamente o mesmo problema vascular que o menino de 10 anos, e essa mãe tinha 56 anos de idade, desmaiou depois de um rompimento de um vaso, decorrente de uma também má formação genética, então era exatamente o mesmo problema do menino, e depois de 10 dias de UTI, orações de várias pessoas, de muitas pessoas engajadas, a mãe dessa moça faleceu. E naquele momento da vida dela, ela resolveu dar uma guinada. Ela, que estava passando por um processo de aproximação de Deus, começou a dizer o seguinte: se Deus não curou a minha mãe e deixou que ela morresse, diante de tantas orações minhas, com tanto fervor, tá? Deixou que ela morresse tão nova, é porque ele não existe ou porque ele não é bom. De qualquer forma, Deus morreu para mim. Essa foi a frase dessa moça. É interessante que são dois casos extremos, né? Na história da moça, a oração condiciona: ou Deus cura minha mãe, ou eu romperei com ele. Já na narrativa de Davi e desse meu amigo, a oração traz consigo a seguinte mensagem: Deus, o que mais importa para mim é que nós tenhamos um relacionamento. O que mais importa é que eu sinta a sua presença e tenha meu Deus como meu Pai. Ainda assim, eu te peço de todo o coração, cure meu filho. Existe um componente claro relacional aí. E aí vem a pergunta: o que fazemos com as nossas orações não atendidas? Nós podemos nos colocar como se Deus nos devesse respostas às nossas orações. Nesse caso, nos colocamos como se estivéssemos em uma posição de julgar Deus e julgar a obra de Deus.
Ou ainda, podemos nos colocar como se o nosso bem mais precioso é o relacionamento com Deus. E isso Ele nunca tirará de nós. Então, veja como são pedidos bem diferentes. Uma é o pedido final e a outra é um pedido de relacionamento. E dentro desse pedido de relacionamento a gente pede com sinceridade esse mesmo pedido final: cura meu filho. Muito difícil. Na nossa vida cotidiana, dificilmente nós ficaríamos confortáveis de admitir que nós estamos num relacionamento com alguém para ter algo em troca. Eu vou ficar amigo daquele cirurgião plástico porque ele pode me dar um nariz novo ou me dar um desconto numa cirurgia, exemplificando. Vou sair com aquele rapaz porque ele receberá uma grande herança ou porque ele é rico. Quem faz isso normalmente não se relaciona bem com o outro, e sim se relaciona com o bem do outro, ou com aquela característica que está procurando. Isso traz consigo uma série de problemas, não é verdade? A questão, e aqui vem talvez uma discussão muito interessante dentro dessa problemática de orações não atendidas, é se vamos nos relacionar para ter algo ou se vamos nos relacionar para viver um relacionamento. E lembrando da parábola do pai amoroso, na qual o filho pede a sua herança, gasta tudo e depois, quando está na pior, planeja pedir ao pai para voltar para casa como seu empregado. Nessa parábola, o filho volta para casa para ter comida que não fosse aquela que ele alimentava, que era alimentada aos porcos, mas ao mesmo tempo o pai o recebe alegremente e dá comida especial, dá roupas, oferece uma festa para aquele filho que retorna para casa. Uma das melhores orações que podemos fazer é: Deus, não a minha vontade, mas a sua vontade seja feita. Se você permanecer aberto à direção dele e seguir seu coração, Deus vai proteger do que há de pior. E o que há de pior é ficar longe de Deus. No caso daquela moça que perdeu a mãe, ela acabou buscando refúgio no álcool e a sua vida ficou muito prejudicada por um amargor profundo. A ideia de pedir, se relacionar com alguém para pedir algo, para ter algo, normalmente não produz bons frutos, mas a gente tem um Deus tão amoroso que muitas vezes ainda assim Ele está aberto para se relacionar conosco. E olha que interessante, muitos podem dizer: parece que Deus nunca responde às minhas orações, Ele nunca faz o que eu quero. Isso pode ser dito pelo casal que busca engravidar e não está conseguindo, ou pelo jovem ou pela jovem que quer encontrar sua esposa ou seu marido e não encontra ninguém com quem se identifica. Pode ainda ser dito pelo profissional que, vendo um país com valores tão diferentes dos seus, sonha com um futuro que o seu candidato nas eleições aparentemente proporcionaria, mas ao mesmo tempo aquele candidato não é eleito. Todos nós temos muitas orações não atendidas. Isso faz parte da vida. Todos nós temos pedidos nos relacionamentos que nós temos com meu pai, com a minha mãe, que nós fazemos pedidos e não são atendidos. Isso faz parte da vida. O primeiro passo aqui é pensar que existe uma oração que é sempre atendida por Deus. Que Ele não se afaste de nós, que Ele não nos deixe desamparados. O pedido que Ele nunca vai deixar de atender, que Ele sempre vai atender, é: Pai, não se afaste de mim, não me deixe desamparado. O que devemos buscar em primeiro lugar é o relacionamento com Deus. Esse é o nosso principal pedido, deve ser nosso principal pedido, e todos os outros pedidos se acomodarão diante desse relacionamento. Mas o rapaz na parábola queria apenas comida e o pai deu muito mais que isso. O pedido dele era interesseiro, era ter algo.
E se ele tivesse pedido para o pai cuidar da saúde de um amigo? Se ele tivesse pedido mais herança, imaginando que a riqueza do pai aumentou enquanto ele estava fora? Será que o pai atenderia? Isso me lembra uma história muito rica de um amigo, marido de uma amiga da minha esposa, melhor dizendo. Tá? Então a história de um marido de uma amiga da minha esposa que tinha 3 filhas de um primeiro relacionamento, de um primeiro casamento. E ele se relaciona muito bem com uma dessas filhas. E as outras 2 guardam algum rancor pelo divórcio. E ele perguntou para a primeira: o que gostaria de Natal? E ela respondeu: nada não, pai, não se preocupe, não precisa dar nada não. Já a segunda sugeriu a ele que se ele não ajudasse com o pagamento de 50% de um carro novo, que ela acreditava que precisava, ela ficaria um bom tempo chateada com ele e nem falaria com ele. Então, o que você quer de Natal? Ela falou: eu queria que você me pagasse 50% de um carro. Ele falou: olha, tá meio salgado, hein? Ela falou: olha, se você não fizer isso, eu vou romper contigo. Na conversa que tivemos, falamos da importância de não tentarmos reparar relacionamentos com presentes. Então, primeiramente, aquele pai precisava reparar o relacionamento com aquelas 2 filhas, com quem ele não se dava tão bem. E depois disso, ele deveria ver o que ele pode dar de apoio financeiro na medida das necessidades delas e das possibilidades dele. Dar dinheiro imaginando que esse dinheiro repararia vínculos não seria sábio. Deus opera de uma forma muito semelhante. Uma grande amiga minha certa vez comentou comigo que tinha dificuldades de acreditar em Deus porque quando pediu pela cura da irmã, que estava numa crise psiquiátrica, não viu essa cura ocorrer. Ou ainda, não sentiu uma resposta efetiva à sua oração. E é interessante porque esse pedido é como se um filho que nunca tivesse contato com o pai o procurasse para pedir algo. Como se Deus fosse um fornecedor de soluções para filhos distantes. E o curioso é que, como vimos na parábola do pai amoroso, muitas vezes ele é isso mesmo. Ele fornece aquilo que o filho distante está dando, de tão amoroso que ele é. Mas eu tenho certeza que para muitos pedidos, esse pai simplesmente diria não. Ou ao menos, ainda não. Talvez ele esteja dizendo: não vou remover esse obstáculo até que você mude de atitude e pare de reclamar. Talvez ele faça alguns ajustes simples e aí nos ajude a começar a ver como as coisas vão melhorando aos poucos, ou seja, peço pela saúde mental da minha irmã e vejo essa melhora ocorrer ao longo de 2 anos. Provavelmente não vai ser instantâneo. E é interessante porque pessoalmente eu agradeço a Deus por não ter atendido algumas das minhas orações. Porque às vezes o que eu achava que era melhor para mim não era o melhor de modo algum. Então, se a gente pressionar e manipular, tentando fazer as coisas acontecerem, algumas vezes Deus permite que nós façamos aquilo que realmente a gente está pedindo. E ainda você vai ter que aprender as lições de uma maneira mais difícil. O exemplo Deus tinha uma promessa para Abraão. Ele tinha dito a ele que a mulher dele, Sara, teria um filho. E que ele teria uma grande prole, teria uma nação nascendo dele, numerosa como as estrelas do céu. Demorou. Abraão então pensou: será que Deus não quis dizer que eu teria um filho com Agar, a minha serva? Então ele foi e tentou ajudar Deus tendo um filho com Agar, sua serva. E naturalmente deu tudo errado. Então, há situações em que as pessoas conseguem algo simplesmente porque querem muito. E a oração importa relativamente pouco. O exemplo dado pelo rabino Joseph Telushkin
é de um assaltante que ora logo antes de entrar numa casa para furtar bens. Provavelmente essa oração, Deus me proteja que eu não seja pego pela polícia enquanto eu vou furtar essa casa, não vai ser atendida, ou o resultado ou o sucesso do furto independe da oração. Da mesma forma, se nós forçarmos a barra, provavelmente vamos conseguir as coisas que muito almejamos, ainda que sejam contrárias a uma vontade de Deus. Deus não quer que eu furte, mas o ladrão, orando, pode eventualmente sair impune desse ato, né? Ele pode ficar com os bens e certamente não foi fruto da oração. Na maioria das vezes, quando forçamos a barra, seja como Abraão e Agar, seja como o ladrão exemplificado por Telusquim, acabamos nos contentando com algo muito menor do que aquilo que Deus pode nos dar. E um exemplo que eu tenho é de um amigo meu que queria muito conhecer uma moça especial, que compartilhasse dos mesmos valores e também tivesse muita vontade de ter um relacionamento próximo com Deus. Depois de esperar por quase 5 anos por essa moça, ele entendeu que precisava dar uma força para Deus e começou a namorar uma moça bem diferente dele. Na época do namoro, ela dizia que buscava a Deus, mas pelo rancor que ela guardava de muitas pessoas e de muitas situações pequenas, ele percebia que não era uma busca muito vigorosa e acabou não dando certo. Muito curioso, porque se as nossas orações não estão sendo atendidas tão rapidamente quanto nós gostaríamos, muitas vezes nós nos frustramos, nós acreditamos que o momento para a realização da oração é agora. E se não está sendo cumprida a oração agora, é que tem alguma coisa errada com o resto do mundo, não com os nossos pedidos. Então, como se nós não estivéssemos vendo a circunstância mudar em nosso favor, nós estamos deixando de fazer algo muito importante, porque nós estamos deixando de abrir mão de ter controle sobre a situação. Nós precisamos, sim, relaxar e aprender a confiar em Deus. Saiba isso. Deus está do seu lado. Ele não está tentando te segurar. Ninguém quer que você cumpra seu destino mais do que Deus. Ninguém quer que você veja os seus sonhos acontecerem mais do que Ele. Ele colocou o sonho no seu coração, em primeiro lugar. Agora, cabe a cada um de nós deixar Deus conduzir as nossas vidas e nos guiar para que os nossos sonhos sejam de acordo com a vontade dele. Há uma piada de um alpinista que estava no topo de uma montanha, quando a sua garra se soltou. E logo no início da queda ele conseguiu se segurar e se prendeu num arbusto, enquanto viu sua corda, os mosquetões, os pinos, a mochila, enfim, todo o seu material despencar montanha abaixo. Vendo que estava numa situação muito complicada, já desesperado, ele gritou: Deus, se você está me ouvindo, me salve, me ajude. Ele então ouviu uma voz muito profunda dizer: meu filho, pode se soltar que eu proverei uma solução para você. Ele então olhou para cima, olhou para baixo e depois novamente para cima, gritou: tem mais alguém aí? A piada é muito boa, porque ela nos mostra que não apenas nós queremos os nossos milagres, mas queremos ditar de que forma os nossos milagres vão se realizar. E claro que não nos cabe isso. Enfim, uma das melhores orações que poderíamos fazer e que devemos fazer é: Deus, não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. E rezo de alguma forma todos os dias para que Deus abra as portas certas e feche as portas erradas.
Se você permanecer aberto à direção dele e seguir o seu coração, Deus o protegerá. Seguir a vontade de Deus, Deus o protegerá. Está escrito em Provérbios: se você reconhecer a Deus em todos os seus caminhos, ele endireitará as suas veredas. Uma tradução diz: ele coroará seus esforços com sucesso. Então, o que fazemos com as orações não atendidas e com os nossos sonhos não realizados? Depende. Em algumas das orações, nós substituímos por orações de agradecimento. Em outras, continuamos a orar, esperando as promessas se cumprirem. Algumas dessas orações podemos simplesmente confiar em Deus e dizer que Ele proverá no momento dele. E aí, podemos apenas continuar orando. No mundo, nós teremos tribulações, teremos complicações, mas cabe a cada um de nós ter bom ânimo. Em outros casos, como no caso de Davi, podemos contar com o consolo de Deus e saber que onde Deus colocou um ponto final, em nada eu me ajudo colocando uma interrogação. Questionar a Deus não vai fazer com que eu entenda mais sobre quem Ele é, nem vai me fazer mais feliz. Onde Deus coloca um ponto final, fica o ponto final. Não cabe a mim transformar num ponto de interrogação. Muitas vezes somos míopes. Podemos ver apenas um pedaço da estrada na qual estamos caminhando. E mesmo assim, vemos de uma forma embaçada. Deus, porém, pode ver tudo. Ele sabe quando algo vai ser um beco sem saída. Ele sabe quando alguém vai ser uma distração que nos atrapalhará no nosso destino. Algumas das coisas pelas quais você pode estar frustrado agora, daqui a 10 anos você vai olhar para trás e agradecer a Deus por não ter respondido aquela oração da maneira que você queria. Não responder uma oração da maneira que nós queríamos pode eventualmente ser uma bênção. Ele pode não abrir as portas. Isso pode ser muito bom. Você pode não ser capaz de ver agora, mas é disso que se trata a fé. É simplesmente acreditar que podemos confiar em Deus. E por que não confiar em Deus? Muitas pessoas têm dificuldade de confiar em Deus porque não sentem que Deus as ama. Acredite que Ele tem em você o seu nome na palma da mão dele. E saiba que quando chegar a hora de Deus abrir uma porta, ninguém vai conseguir fechá-la. Nenhum obstáculo é grande demais para Ele. Seus inimigos podem ser muito poderosos, mas o nosso Deus é todo poderoso. Quando Deus diz que é hora de promovê-lo, você será promovido. E a boa notícia é que a sua promoção não vai atrasar nem um segundo. De repente, Deus pode mudar qualquer situação. De repente, Deus pode fazer com que uma porta se abra. Basta um toque do favor de Deus. E Deus quer isso. Ele ama a você como um filho favorito. Precisamos nos lembrar sempre desse favor de Deus, desse amor que Deus tem para conosco. Ele nos ama e nos colocou na terra para esse propósito, sermos amados por Ele. Quando nossas orações não estão sendo atendidas ou quando as coisas não estão acontecendo na velocidade que gostaríamos, isso significa que Deus está nos protegendo do perigo à frente. Ou ainda, talvez não seja o momento certo. Ou ainda,
Deus pode ter algo melhor para nós. O fato é que Ele nos ama e não nos deixará faltar nada. Quando voltamos àquele exemplo com o qual começamos, o caso da doença do meu avô, naturalmente, até hoje eu me lembro da conversa que tinha com meu avô, penso muito nele, penso na narrativa dele em relação ao exílio. Meu avô era alemão, ele fugiu da Alemanha em função do nazismo com a minha avó, e penso na saudade que eu sinto dos dois, e que de fato é uma consequência do amor que tenho por eles, e mais um motivo para agradecer a Deus. Ele colocou na minha vida pessoas maravilhosas. Para todas as nossas orações não realizadas, podemos sempre agradecer a Deus pelo que tivemos, porque independentemente de termos ou não conseguido os favores pedidos em oração, um muito mais precioso estará sempre à nossa disposição: a paz decorrente da presença de Deus por meio do Espírito Santo nos nossos corações. Eu amo meu avô, amo minha avó, ambos faleceram, sinto muita saudade e hoje muita alegria de pensar que Deus colocou essas pessoas na minha vida e colocou algo ainda mais precioso: uma paz decorrente da presença do Espírito Santo, mesmo com essas orações não atendidas. Se você quer sentir essa paz e quer conhecer mais a Deus, responda a esse chamado de Deus e lembre-se que para estar próximo do Pai nós não precisamos ter todas as nossas orações respondidas ou termos todas as respostas. Não precisamos estar sem dúvidas ou sem problemas ou ansiedades. Isso tudo pode ser resolvido depois, com o tempo. A única coisa que precisamos é voltar os nossos corações para o Pai. Se você quer isso, faça uma oração simples. Pai, quero te conhecer e quero ter uma vida melhor do que a que eu tenho hoje. Eu quero entregar a minha vida para te seguir. Deus, Pai, quero convidar Cristo para a minha vida. Não sei como isso funciona, mas sei que preciso disso. Quero aprender a confiar em você e quero entender o propósito que você, Pai, tem para a minha vida. Obrigado, Pai, por me amar e me receber com todo o seu amor. Pode ir com confiança ao trono e creia que você é amado, que é valioso, que é precioso aos olhos de Deus. Lembre-se que o seu principal propósito na vida é deixar que Deus te ame. Agora, cabe deixar que essa oração seja naturalmente atendida e deixar que Deus te ame, te acolha e te mostre um caminho de liberdade, alegria e celebração. Se essa foi a primeira vez que você fez uma oração dessa forma, celebre. Busque uma igreja que tenha um fundamento claro na Bíblia e celebre. Esse é o momento para essa celebração. Até o nosso próximo estudo.